Você está no Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil. Saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que nos acompanha aqui no Arco 43 Podcast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vindo e cole conosco, porque hoje o tema é um daqueles que são essenciais que o professor domine, que a gente tenha dentro do nosso arcabouço de possibilidades, e é uma das formas mais gostosas de se trabalhar em sala de aula. Garanto para você, é muito bacana. E é sempre bom conversar, porque apesar de já estar há muito tempo se falando sobre, muito também não, né? Já está há algum tempo se falando sobre aprendizagem baseado em projetos, sempre tem algum professor que eu com dúvida, não tenho muita certeza, eu posso fazer projeto, como que é? Porque ainda não é algo que está tão espalhado, tão facilitado como nós gostaríamos que estivesse e como um determinado material que a gente vai falar em algum lugar aqui vai te ajudar muito a fazer também. Então, hoje o tema é conversar sobre aprendizagem baseada em projetos. E junto comigo, sentada à minha destra, tá ela, que tem projeto em cima de projeto, com mais projeto, e muitos projetos em andamentos e projetos futuros, Regiane Taveira. Tudo bem contigo, minha querida? Projetando muito? Tudo. Olha, a gente, é o que eu falo, a gente vai tentando, não é? É Sim, tentando. E aí, uma hora a gente chega lá. E eu acho que você colocou muito bem, Keller. É uma coisa que já deveria estar mais em essencial. uso. E quem está aí, né, que nem a gente na ativa, nas escolas, a gente percebe que o professor e a professora ainda têm um pouco de medo, de receio. Mas acho que você já colocou aqui também, né, para a gente já ir se preparando, que durante o programa a gente tem sugestões muito boas, não é? Aqui mesmo na casa, de como trabalhar. Se Várias, você tem várias. medo, você precisa seguir alguma coisa para você começar. Não é? E você coloca aí a Regiane que já fez projetos, que já fez projetos. E, gente, tenha certeza que quando você começa a trabalhar com projetos, você vicia. Você vicia. Só que eu vou parar de falar, porque senão eu não vou deixar nosso convidado falar e você também não vai falar mais e eu vou ficar aqui só falando, não é, Keller? Não, é importante demais, viu? Porque, de novo, a gente vai conversar aqui ao longo do programa, né? E vai dar para entender um pouquinho mais sobre qual que é a ideia do projeto e como que isso está ligado com esse mundo de mudanças que a gente tem hoje. Mas, para poder ajudar, para estar aqui, sentado junto conosco, nos trazendo muita informação sobre, temos aqui Lucas Paris, que é bacharel e licenciado em História pela Unicamp, com especialização em Sociologia pela UFSJ e especialização em Filosofia pela UNOeste. Atua como professor, autor de obras didáticas e consultor educacional, e atualmente está na especialização em metodologias ativas, que tem tudo a ver lá pela PUC de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Lucas. Muito bom ter você aqui, pronto para o papo sobre projetos hoje? Obrigado, Marco. Um grande abraço para você, para a Regiane, para todos os nossos Hum. amigos da AR 43. Olha, a Regiane brincou, falou, olha, a gente se envolve em projeto e não sai mais. E a prova aí é esse curso que eu estou fazendo, né? Porque é um tema fantástico, é um tema, como você já antecipou, que ele tem uma série de benefícios, uma série de possibilidades, né? Mas muitas vezes, a Regiane também falou, às vezes por medo, por desconhecimento, a gente, e aqui eu coloco todo mundo, né? Todos os profissionais interessados na área de educação, a gente não dá esse passo adiante, né? Então, assim, nesse primeiro momento, essa primeira rodada da nossa conversa, primeiro agradecer, né, mais uma vez, uma conversa que a gente está desenvolvendo. E segundo, o Marcos falou, poxa, talvez a gente vai aqui tirar algumas dúvidas, dizer que essas dúvidas, elas fazem parte, né, da educação. Então, se você que está acompanhando, está assistindo, ouvindo, enfim, está com essas dúvidas, que bom, né? Poxa, bem-vindo ao time, porque essas dúvidas, elas nos guiam, elas vão nos dar um norte para que a gente possa entender um pouquinho melhor essa pedagogia de projetos ou metodologia ativa, enfim, tem vários nomes, a gente vai discutir depois. Mas assim, o primeiro passo é você se interessar, né? Se você é educador dentro ou fora da sala de aula, e aqui eu falo também com gestores, com interessados, pesquisadores, se você já ouviu falar disso, se você já teve essa vontade, né, em trazer esse comichão, poxa, que bacana, eu acho que essa medida é fundamental para a gente aprender mais. Então, tomara que essa conversa renda muitos frutos, porque é um tema, olha, belíssimo, e acho que todo mundo vai ganhar com isso.
Perfeito, perfeito. E você, meu querido ouvinte que está aqui conosco, fique por aqui que o papo vai ser show. Aprender vira uma aventura com as coleções inovadoras da Editora do Brasil. Descubra a magia da aprendizagem com a solução Tic-Tac. Coleção alinhada à BNCC, com livros de linguagem, matemática, natureza e sociedade, que vem com caderno de atividades, jogos e brinquedos para um ensino divertido. Para a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, a coleção Assim Eu Aprendo valoriza a criatividade, identidade e consciência cidadã com artes visuais, música e muito mais. Prepare o estudante para o futuro com a coleção Educação Financeira, que promove habilidades socioemocionais e consumo consciente desde cedo. E para aprimorar a caligrafia e coordenação motora, explore a coleção Essa Mãozinha Vai Longe Caligrafia, para um desenvolvimento completo. E não deixe de conhecer também Vamos Trabalhar Integrado, com materiais atualizados e relevantes para o dia a dia das crianças. Editora do Brasil, transformando o país pela educação. Vivemos em um mundo de constante mudança, onde preparar os estudantes para enfrentar desafios reais é mais crucial do que nunca, porque o mundo que nós estamos dando aula ou falando sobre hoje não necessariamente é o mundo que vai estar disponível para ser vivido, batalhado, experimentado daqui a algum tempo. É pensando nisso que a aprendizagem baseada em projetos, ou ABP, surge como uma abordagem pedagógica extremamente inovadora, porque ela coloca os estudantes no centro do processo de aprendizagem. Essa metodologia engaja os estudantes em projetos significativos que refletem problemas e questões do mundo real, estimulando curiosidade, criatividade e, ao mesmo tempo, desenvolve as competências essenciais, como colaboração, comunicação e resolução de problemas. Todas as competências e habilidades que vão auxiliá-lo no mundo real. E vai ajudar a tornar todo aquele conteúdo que nós estamos passando, que nós temos tanto cuidado, tanto esmero em lidar, como algo vivo, algo próximo, algo que pode ser utilizado no arcabouço da vida mesmo do estudante. Um material de apoio valioso e que inspirou o tema do programa de hoje é o Projeto Escolares de Bolso, disponível na Editora do Brasil para a formação dos professores. Esse livro de bolso ele busca fomentar a reflexão sobre esse e outros tópicos fundamentais para a agenda educacional contemporânea do nosso país. Toda a coleção de bolso é fantástica, porque ela é extremamente prática. Dá uma lida, você tem todo o conteúdo teórico que você precisa, você tem dicas, você tem informações, você tem ações práticas e como fazer. Todo o know-how está lá pronto para você. E para enriquecer a conversa de hoje, temos o prazer de contar aqui com autores que trabalharam nessa obra, né? Que vai compartilhar essa experiência nesse momento. Então, vamos lá. Para começar esse papo, Regiane Taveira, eu quero muito te fazer essa Ah, pergunta. Eu acredito que eu já fiz uma muito parecida no passado, mas é importante para a gente entender como que tem esse tom de inovação tão grande na ideia do trabalho com base em projetos. Primeira pergunta vai ser assim: quando foi que você começou a ouvir sobre a ideia de trabalhar com projeto, Rê, na tua vivência escolar? E quantas vezes você viu esse projeto sendo, essa prática pedagógica, sendo aplicada assim em larga escala por professores, pela escola? As duas vão dar uma forma da gente entender um pouquinho, né, há quanto tempo está essa discussão por aí e o quanto a gente tem conseguido mesmo se apossar dessa forma pedagógica de ensinar. bora lá, Keller. Eu comecei a ouvir, e na verdade, assim, ao não só ouvir, eu usei, eu já contei isso aqui realmente. Quando eu trabalhei ali, comecinho, 2000 mesmo, foi em 2000, 2001, com crianças que eram reprovadas pelo Saresp. Porque quando vem o Saresp na rede estadual de São Paulo, ele vem em forma de, né, quem não está bem, reprova-se, Era. não é? E eu trabalhei com estas crianças em sala de aula, né? Todas aquelas crianças na antiga quarta série, que hoje é o quinto ano, reprovadas por uma prova, certo? Por uma avaliação. Já estavam há 5 anos na escola. Naquele momento, né, eu já conhecia um pouco sobre projeto, nunca tinha trabalhado com projeto, mas foi naquele ano, em 2001, que eu trabalhei em forma de projeto. Aí você fala, Regiane, como? Sozinha. Coisas deram certo, coisas não deram certo, mas foi sozinha, porque é na tentativa e no erro mesmo, gente. Eu não tenho vergonha de falar.
não é? Eu tinha ali crianças em todas as... no processo de ensino e aprendizagem, cada uma em uma etapa. Eu tinha aluno que não lia nada, eu tinha aluno que lia um pouquinho, eu tinha aluno que lia bem e foi reprovado porque na hora ou ficou nervoso, não sei, né? Nem sei dizer, porque o aluno lia, o aluno sabia entender, compreendia, enfim. Eu tinha ali tudo isso. Aí eu pensei, bom, como é que eu faço tudo isso aqui? Não é? E aí eu fui pensando em, na verdade, eram minis projetos para envolver todo mundo. Então, eu percebi que eu tinha alunos que gostavam de poesia. Olha a loucura. Comecei a trabalhar com poesia para aguçar a questão da leitura. Tinha aluno que gostava de signo, gente, de ler o signo todos os dias. Então, eu quero saber como é que está o Sagitário hoje. Tá bom. Então, traz o jornal, porque aí eles traziam o jornal. Eu nunca esqueço, o Rafael. Olha isso, né? Que o Rafael, o pai assinava um jornal e ele trazia o jornal. Então, a gente tinha jornal disponível para trabalhar. E eu tinha a turma do futebol. Eles gostavam de futebol. Então tá bom, gente, e aí tudo aquilo, né, para eu resumir assim, eu fui fazendo minis projetos para que eles se interessassem pela leitura. Só que aí é muito louco, né? Porque um vai se interessando pelo assunto do outro. Não fica fragmentado. Então, só o Keller faz aquilo, só o Luca faz aquilo. Eles vão misturando, a gente vai conseguindo envolver tudo. E aí vem a questão da matemática, que eu envolvi com o futebol. Não é? Porque eles tinham que aprender tudo, gente, em todas as disciplinas, não era só a língua portuguesa. E aí aquilo tudo me fez trabalhar a primeira vez com um projeto. E aí eu falo mesmo sem vergonha nenhuma que foi tentativa e erro. Mas a coisa fluiu e fluiu muito bem. E foi Muito uma legal. ótima experiência. Na rede, aí você fala assim, quando você viu Rê? Em larga escala. Eu vejo em larga escala aqui na rede estadual de São Paulo, né? Em meados de 2006, 2007, quando vem para a rede o Ler e Escrever, Boa. tá? E aí ele vem em forma de projetos, tá? Você tinha ali um conteúdo, posso, né, digo mesmo, muito bom, porque quem não sabia tinha, eu não falo que é receita, mas tinha um caminho a seguir, porque né, você começa a entender um pouquinho e aí você vai seguindo aqueles caminhos. Eram também projetos pequenos, mas que eles ajudaram muito nesse avanço aqui na rede de se trabalhar com projetos, tá? E aí logo depois, né, em 2011, que nós até comentamos uns dias atrás num programa, Kelly, vem o EMAI, que também aí é da parte de matemática, que também é um projeto voltado para matemática, tá? Então você tinha ali uma organização trabalhando com as habilidades necessárias para cada ano, também numa forma de mini projeto, tá? Então eu estou falando aí em larga escala do que veio para a rede, tá? E o meu sozinha lá atrás. E óbvio que depois, no decorrer, né, eu já também comentei aqui, tive também um outro projeto, mas aí é um projeto da escola, e você vê como a experiência, a maturidade, óbvio que você continua errando em alguns momentos, mas aí eu tive, né, desenvolvi um projeto em 2016, também com alunos não alfabetizados da rede, que foram reprovados no terceiro aninho. Né, que eu já contei aqui também. Foi um projeto muito legal com a Cris, uma professora maravilhosa, que já veio também aqui no nosso programa, Verdade. a Cristiane, não é? Os meninos do Senac que eu peguei para me ajudarem, voluntários, que é o que eu falo, né? Hoje, um pouquinho, Lucas, me diga se eu estou errado e você também, mas aí nós tínhamos um problema, levamos os problemas para as crianças, porque até me arrepia, porque realmente Perfeito. aquilo para mim é inesquecível. Eles estavam reprovados, eles eram né, hostilizados por conta disso. Ah, reprovou, né, porque os outros estavam no quarto ano e eles estavam no terceiro. E aí, levamos para eles o problema. Bom, gente, nós estamos todo mundo aqui. E aí eles, é porque a gente não sabe ler. Tá bom, então como é que a gente pode aprender a ler? E aí eu digo que dali surgiu realmente o projeto, que foi, no final a gente fizemos um filme de stop motion. As crianças, a gente gosta de filme. A gente quer aprender a ler falando de filme. Gente, aí foi, né? A gente começou em março de
Não, 2017. Começamos em março de 2017, fomos até agosto de 2017. Todos se alfabetizaram nesses meses, em todas as áreas, né? Assim, disciplina, né? História, geografia, ciência, tinha tudo. E no final eles montaram o filme, que eu sempre comento que eu apresentei no Chile, né? Esse projeto no Fórum Paulo Freire. Ele foi escolhido e eu fui lá e apresentei. Então, mas aí Bacana. eu falo, a maturidade vai fazendo a gente mudar um pouquinho, não é? E Sim, dessa sim. vez, porque eles tinham um problema e eles sabiam do problema. E eles nos ajudaram a arrumar a solução daquele problema. Então, olha, tá vendo? Eu já falei muito, né? Eu vou. Não, fique em paz, Rê. É que tem um E é. ponto na sua. Perdão, tem um ponto na sua fala que eu acho muito legal, e a gente está aqui com o privilégio de estar com o Lucas, né? Que é um dos autores, junto com o Cláudio, do material, que é muito legal, muito legal. Todo o material de bolsa de todo o Brasil é uma coisa assim que eu acho fenomenal, sabe? Porque a gente sempre tem professor que fala: ah, eu não tenho tempo, eu não consigo estudar, eu não consigo ver por causa da correria. Gente, Você lê rápido. literalmente cabe no seu bolso, você entendeu? Exato. E assim, é fantástico. É sucinto, é direto ao ponto. Eu sou fãzaço dos materiais de bolsa. Porque o projeto, eu tenho a impressão, e aí me ajuda nisso, Lucas, que a gente às vezes tem essa ideia de que o projeto ele tem que dar certo no sentido de que eu tenho um plano e ele vai. Só que a gente esquece que o projeto, ele é parte, é o processo mais do que qualquer coisa, ele é o processo do caminho, e o produto final, ele é uma cristalização desse processo. Só que a gente não pode ficar tão focado naquilo que eu quero na linha de chegada, porque o processo é que é o importante do caminho. E o professor também faz parte do projeto, sabe? A gente também está no processo de aprender, se desenvolver e de criar. Eu acho que a fala da Rê, ela reflete muito isso. Mas eu posso estar errado. Então, por favor, Lucas, me ajuda a entender um pouquinho mais. Quando a gente fala sobre uma aprendizagem baseada em projetos, do que a gente está falando e por que ela tem benefícios que a gente nem sempre consegue alcançar quando a gente usa essas metodologias tradicionais que são comuns para todos? O que tem que dar esse brilho a ponto de conseguir alfabetizar tão rápido algumas crianças, como foi o caso da Rê, ao ponto de conseguir aumentar a estima e a autoestima educacional, né, intelectual dessas crianças que estavam passando por uma dificuldade, assim. Qual que é a chave que você vê quando a gente fala sobre projetos? Uhum. Ô, Marcos, vamos pegar então o caso que a Regiane relatou para a gente. Eu fiz até uma série de anotações aqui, viu, Jane? E, poxa, só tem a elogiar aí as suas ideias, porque realmente você teve uma sacada, um insight aí genial. Então, primeiro, o que que ela relata, Marcos? O interesse dos alunos. Então, quando a gente fala de pedagogia de projetos, esse interesse, um interesse autêntico, né? Não é o professor que vai induzir, mas é uma dúvida, né? Alguma curiosidade que parte deles. E, né, como a Jane falou, esse interesse é diverso. Então, envolve aí cinema, envolve futebol, signo, né? É a diversidade que a gente tem dos alunos, né? Outra coisa, demonstrar para os alunos que uma prova não resume o sucesso ou fracasso deles. Eu também achei muito, Boa. muito bacana essa fala, né? Que você falou assim, Jane, eles reprovaram por meio da prova, né? Quer dizer, como se a prova fosse ali um rótulo e dissesse, olha, você está perdido, não tem jeito. E é um absurdo, né? Isso é uma coisa assim. Hoje, para quem discute educação, para quem está por dentro, é algo completamente inviável, né? E muitas vezes a perspectiva, e eu vejo isso por conta própria também, aqui eu falo como professor, de que o projeto ele tem ali um norte, ele tem um andamento e ele pode mudar, né? Então também, Marcos, é importante a gente modular essa expectativa, né? Aliás, eu não falo só como professor, como pai também. Eu tenho uma filhinha de 4 anos e muitas vezes a gente espera uma coisa e uma criança de 4 anos não vai fazer aquilo. Então, modular o que você espera, né? Ter esse bom senso, essa sensibilidade, que às vezes o resultado não vai ser como você quer, mas beleza, né? Mas houve certamente avanços aí, né? Houve algum tipo ali de desenvolvimento de habilidade, alguma experiência, né? E a gente não precisa só falar necessariamente do letramento, como a Jane citou, né? Ou como o aluno se preparar para uma avaliação tradicional. Mas a gente pode pensar também em atividades em grupo, né? Responsabilidade, planejamento. Então, tudo isso, Marcos, também tem que ser levado em conta, né?
né? Você falou das vantagens. Eu acho que fica mais fácil a gente comparar com aquele modelo tradicional. Acho que o modelo tradicional todo mundo conhece, né? É a aula expositiva, é a palestra, né? Que o professor fala ali durante 50 minutos, 1 hora, e os alunos, né, todos enfileirados, olham para ele. Eu até brinco, eu falei, a pedagogia da nuca, né? Por quê? Porque o aluno, no máximo, vê a nuca do colega da frente, né? E imagina, uma criança, um adolescente ficar a manhã inteira assim, né? Quer dizer, é muito difícil. Hoje a gente tem aí a geração do imediatismo. Como é que você espera de uma criança, de um adolescente, ficar sentado de uma forma robótica, né? De uma forma inerte? Então, essa concepção, Marcos, ela atravessa a história, né? A gente pode pegar desde a época lá do Comênios, que era um dos primeiros pedagogos aí da Idade Moderna, que dizia o seguinte: olha, se você consegue dar aula para um, você consegue dar aula para todo mundo, né? Quer dizer, aquele modelo bem, né, formatado, bem padronizado de aula. E aí isso ganha, vamos dizer, um requinte com a época da industrialização, né? Porque a ideia é você formatar, né? Então tudo é igual, assim como as mercadorias são produzidas de uma maneira organizada, né, e homogênea, a mesma coisa na escola, né? Então todo mundo tem que aprender os mesmos conteúdos, tem que ser avaliado da mesma forma, aparece aí as séries, né, os níveis seriados, e se perde essa criatividade, esse aspecto da singularidade, né? Até é curioso, né? Faço aqui uma reflexão. Uma vez eu estava participando de um evento, de um congresso, e um dos palestrantes falou o seguinte: olha, imagine um médico que viveu no século XIX, tá? E por um dado motivo qualquer, Marcos, ele vem à nossa realidade, ele vem ao nosso tempo. Ele ia se assustar. Ele ia se assustar com a sala de operação, com os aparelhos, né, com a tecnologia, o conhecimento. Agora, imagine, Marcos, um professor do século XIX. Ele, claro, talvez ia estranhar uma coisa ou outra, tal da lousa digital, mas assim, ele se sentiria muito à vontade. Ele se Ele entender sentiria tudo o que está muito de acontecendo, boa, né? não é? Porque ele vai ver o que era a realidade para ele. Então, isso mostra como que essa aula tradicional está cristalizada, né? Agora, vamos fazer também aqui um contraponto. Não estou querendo dizer que tem que jogar a aula tradicional fora, não é isso, tá? Eu mesmo ainda trabalho esse instrumento, essa ferramenta, ok, né? Ela é válida, ela tem a sua serventia. O problema, Marcos, e também estendo a discussão a Giane, é se a gente só vai usar isso. Quer dizer, não tem outros caminhos, não tem outras possibilidades, né? Então, quando a gente fala de pedagogia de projeto, é dar voz e vez aos alunos. É uma coisa que o pessoal que estuda, né, quem é da José Morin, o José Pacheco da Escola da Ponte, eles falam muito do protagonismo, né? É o aluno que é o centro ali do processo educacional. Muito mais do que o ensino, né? O professor que é o dono do conhecimento, o professor que é o sabe-tudo, é você passar a bola para o aluno. E aí uma coisa que a gente discutiu agora há pouco, né? Que a gente está mais ou menos próximo do aluno, a gente está com ele, né? Então, a ideia que o professor ele deixa de ser o centro e passa a ser muito mais um guia, um tutor, um orientador, né? Pensando no modelo universitário. Então, assim, o aluno ele vai ter muito mais autonomia, e claro, isso ele pode errar, né? E aí o professor está ali para ajudar, para dar um toque, para mostrar, olha, vamos por esse lado, vamos buscar aqui tal fonte de informação. Então, o professor ele está ao lado do aluno, não necessariamente numa posição de poder, né? De conhecimento, né? Uma figura, como eu falei, desse estilo mais tradicional. Por aí a gente já vê a dificuldade, mas os ganhos, como a gente falou, são maravilhosos. Assim, o resultado, o impacto disso é impressionante, né? Todo mundo, todos os colegas, conhecidos meus que trabalham com projetos, eles falam isso. Claro que dá trabalho, tem preparação, planejamento é muito maior. Mas, Marcos, o resultado, assim, os alunos, eles realmente têm um envolvimento, eles têm uma vivência com aquilo que eles
eu nem digo aquilo que é passado, né? Não é uma transmissão, como diz o Paulo Freire, a educação bancária, mas é uma construção. Efetivamente é uma construção, porque eles vão atrás, né? Pesquisar e montar exposições e gravar podcast. Enfim, é uma experiência muito mais rica. Sim. Eu acho muito legal também, porque dentro da sua fala mesmo demonstra isso muito fortemente, assim, Lucas, que é essa ideia de que existe a sensação no estudante de que algo está sendo construído, porque evidentemente está sendo, sabe? Está sendo produzido algo, né? Está sendo produzido conhecimento, está sendo produzida a interação, está sendo produzida ali a proximidade. O projeto final, né? O objetivo final, que pode ser o podcast, pode ser aprender a gravar, pode ser aprender a falar, pode ser aprender a conviver. Gente, se você tem uma sala que tem dificuldade de convivência, projeto é monstruoso. A Regiane já tá mostrando o dedinho. É ou não é, Rê? É Que eu tô montando, fantástico para você lidar. acabei, né, assim, desculpa interferir, mas Fica à vontade. estou no processo de um projeto, né, que eu iniciei há 2 semanas atrás. Acho que o Lucas colocou agora muito bem. Planejamento, eu fiquei 1 mês e meio montando, não é? Já até comentei aqui também com relação a alunos que são desafiadores, mas eles não têm culpa porque eles são, infelizmente, a pandemia nos trouxe este desafio, porque eles são alunos que não tiveram a educação infantil e tiveram o primeiro ano fragmentado, eles estão no 4º ano, e essa lacuna das competências socioemocionais estão lá claramente evidenciadas nas relações, no dia a dia, em como eles tratam os professores, os funcionários, não é? E aí, é óbvio, né? Você vai falar, nossa, Regiane, como é que você arruma tempo sendo diretora de escola? Eu não consigo mais, não consegui mais, montei o projeto e estou trabalhando com eles todas as quintas-feiras. Eles agora saem, né? O nosso programa vai ao ar aí, acredito que em julho, final de julho, não é isso? Mais ou menos isso, esse de hoje. Mas eu retomo com eles em agosto. Eu montei 8 encontros com eles, mas é muito legal. Gente, desculpa. Relaxa. Nessa Eu fui mudança de ficando rouca. clima, Hoje nossa minha voz voz tá está difícil. horrível, perdão. É muito legal porque também conversei com eles. Eu levei um nome para eles, não é? Pequenos Pensadores. Reuni uma turma só. Eu tenho 4 turmas, eu peguei só uma, tá? Porque aí eu falei, depois eles vão me ajudar com as outras 3 salas. A proposta é essa, tá? E aí eu levei o nome e falei para eles, o que vocês acham? A gente vai ter alguns encontros, não falei de projeto, né? Falei, a gente vai ter alguns encontros, eu quero ter, né? Todas as quintas-feiras eu vou estar aqui com vocês, e eu dei um nome para esses encontros, né? Pequenos Pensadores. Aí um virou e falou assim, eu já sei por quê. E a gente é terrível, porque a gente é isso, porque... Gente, o quanto eles já estão se sentindo pequenos. Aí eu virei e falei, não, pelo contrário, eu quero aprender a pensar como vocês. E por isso que eu dei o início do nome. Eu falei para eles, esse nome não vai ficar. Porque no final, eu quero grandes pensadores. Aí eles ficaram, né? E assim, um barato, eles vão na minha sala. Regiane, é quinta-feira, né? Que lá é assim, ou é diretora, a Regiane não tem essa coisa. É quinta-feira? Quinta-feira é nosso encontro, não é? Não é nosso encontro. Eu nem ia fazer na semana passada, que eu falei, gente, eu só me encontro, né? Fiz o primeiro, apresentei, conversei, falei, vou só na outra. Não, tive que fazer na semana passada, né? Porque eles foram atrás, eles querem, não é? E aí você percebe justamente o quanto que você consegue nestes projetos, além da matemática, da história, enfim, as competências socioemocionais são importantíssimas num trabalho de projeto. Você consegue mesmo, né, trabalhar autonomia, a questão do protagonismo, o que eu quero, né? Aliás, o Keller trabalha com projeto de vida e ele pode dizer até melhor que eu. O quanto eles realmente se sentem parte daquilo, pertencentes. E aí já é o primeiro passo. Se eles abraçaram a ideia junto com você, acabou. Você já tem aí 40% do seu projeto andando. Perfeito. E uma outra coisa, o processo, que vocês colocaram muito bem, né? Todo o processo que a gente vivencia com eles, o quanto que a gente aprende, né? Você vai mudando, você vai se transformando. É muito louco, você se transforma.
Eu gostei muito que você citou o projeto de vida, porque é um ponto que é abordado no livro, inclusive, o Lucas está aqui, autor, pode ajudar a gente a entender melhor também, mas é abordado porque tem muito professor que às vezes pode falar assim, pô, mas eu vou ter tempo para fazer projeto, como é que eu vou fazer? É importante lembrar que a BNCC fala muito sobre o uso de projetos, você tem, inclusive, os itinerários formativos, que no geral são projetos, são espaços muito bons para projetos que você tem para trabalhar, projeto de vidas, outras matérias de itinerário, que são meio que uma faceta prática das aulas que já existem. Então, existem espaços para fazer e você tem o espaço da sala de aula. Então, aqui é uma outra questão que eu acho que ela é sempre importante. Lucas, vamos voltar para você, porque eu tenho esse privilégio de estar conversando com quem escreveu esse manual incrível, né, que é o Projetos de Bolso, porque às vezes eu ouço de professor, mas como que eu vou fazer isso em sala? Como é que eu vou implementar uma aprendizagem baseada em projetos em sala de aula, né? E aí eu queria que você me ajudasse a entender um pouquinho, me desse aqui uma pequena luz e ajudasse os nossos professores a entender como que eu posso fazer, por que que tem espaço para isso em sala de aula? Não quer dizer que eu vou sacrificar todas as minhas aulas de conteúdo, né? E eu vou sacrificar tudo aquilo que eu tenho para agora fazer projeto, porque são falas comuns que a gente ouve de colegas professores às vezes, muitas vezes professores que são tem uma desenvoltura que você olha para ele e fala, nossa, no dia que esse mano pôr a mão e mexer em projeto, né, vai brilhar, porque tem uma desenvoltura, tem um contato e por aí vai. E às vezes é esse distanciamento, né? Essa falta da prática, a falta de uma explicação, de um conhecimento, de uma formação mais próxima. Mas tem espaço dentro da sala de aula para a gente realizar projetos? E como fazer? Eu acho que o primeiro passo, né, Marcos, a gente comentou, é esse interesse. Então, assim, o Sim. professor que tá fechado, né, o professor que tem aquele jeitão mais tradicional, é difícil a gente negociar. Eu brinco, eu falo que é igual terapia, né? Se você não tiver afim, Não vai, né? você pode ficar 10 anos lá fazendo as sessões que não vai sair do lugar. Então, se permitir, né? Se você realmente está afim, é você tentar, né, essa possibilidade. E como você falou, Marcos, não precisa jogar tudo para o ar, não precisa, a partir do seu próximo ano letivo, ter aulas 100% focadas em projetos, em metodologias, né? Eu acho que nada impede de temperar, né? De ter momentos mais, entre aspas, conteudistas. E, de novo, gente, não tô demonizando aqui, não estou falando que é uma coisa errada, feia, menor, não é nada disso. É uma opção, né? É uma opção, uma estratégia que nós temos educacional. Mas ela não é a única, né? Então, dentro aí do planejamento do professor, permitir alguns encontros, se ele não tiver a possibilidade da sua grade horária, talvez um contraturno, né? Ou mesmo no final da aula, enfim, mas ter essa experiência, né? E a partir disso, também contar, Marcos, é importante, com o feedback dos alunos, né? Sim. O que eles acharam, as dificuldades, né? Se eles têm sugestões, se eles têm interesses, né? Assim, você falou de colegas que gostariam, né, de se envolver. Olha, se a gente perguntar isso para praticamente qualquer aluno, Marcos, qualquer aluno, eles adoram, eles se Legal. sentem assim prestigiados, acolhidos, sabe? É uma coisa muito diferente, né? Então, vou dar um exemplo aqui. A Jane contou alguns exemplos da vivência dela. Agora mesmo, recentemente, nesse primeiro semestre aqui do ano, eu desenvolvi uma espécie de um curso, um itinerário formativo sobre países, né? Então, eu falei para os alunos, eu falei, olha, vocês podem escolher qualquer lugar, país, região, enfim, mas o importante é fazerem uma apresentação diferente, com base aí no país, no povo que vocês escolheram. E o resultado, assim, foi belíssimo, porque teve oficina de culinária australiana, teve sessões de fotografia da Polônia, olha, tudo coisa diferente. Um grupo fez sobre o México, e aí eles fizeram também guacamole. Então, assim, coisas diferentes que eles não estão habituados. E, curiosamente, Marcos, no meio dessas apresentações, eles próprios tiveram, vamos dizer assim, momentos de exposição, como se fosse uma aula expositiva. E beleza, não é uma coisa, como a gente falou, para você descartar, para você
né, ignorar. Mas eles, vamos dizer, souberam balancear, né? Então, a minha sugestão para os professores é, como eu falei, primeiro, se você tem esse comichão, esse interesse, porque quem manja, quem estuda de educação, eu estou, assim, começando agora, ainda tem uma trilha enorme, mas quem realmente está por dentro pode falar com propriedade. A Regiane também está aqui para me ajudar. A estratégia, né, é um tipo de expediente pedagógico super, ultra elogiado. Então, assim, é o que está na crista da onda, né? E também dá-se o direito de errar. Às vezes a gente pensa num plano, né, em algum tipo de planejamento e não vai dar certo. E aí vamos recalcular a rota, né? Enfim. Mas só para aproveitar o gancho aqui, eu falei que acho que é importante a gente esclarecer, né? Falar que é pedagogia de projeto, que é metodologia ativa. Bom, vamos falar um pouquinho de metodologia ativa, porque ela é uma espécie de um guarda-chuva, né? Metodologia, Marcos, vem da palavrinha método, que é um caminho. Então, um caminho para o conhecimento. Tem várias maneiras para você chegar lá, a mais comum, como a gente falei, né? O professor passa a matéria na lousa, o aluno copia, estuda para a prova, né? E aí tem a nota na prova. Mas tem outros. Por que chama ativo? Porque o aluno está num papel ativo, né? O que é ativo? É aquilo que tem a ver com energia, com vivacidade, com disposição, né? E aí, dentre essas opções, né? Como se fosse ali uma espécie de um cardápio, né? Um acervo, nós temos essa pedagogia por projetos. Como a Giane explicou muito bem, né? Então, há uma situação, um problema, a partir disso os alunos vão pesquisar, vão se inteirar, e depois tem uma espécie de uma conclusão. Pode ser uma prova sem consulta? Pode, mas pode ser uma prova com consulta, como eu falei, pode ser uma oficina, gravação de podcast, júri simulado, né, rotação de estações, tem N possibilidades, né? Então, assim, só para vocês terem noção, agora mesmo, há cerca de mais ou menos de um mês, eu viajei com o meu sobrinho e ele queria ir num lugar diferente aí que ele ouviu falar, chamado Escape Room. Não sei se vocês conhecem a sala de fuga. E aí, Marcos, eu participei, eu falei, gente, mas isso daqui é uma pedagogia de projeto. Sim, perfeito. Por quê? Porque tem um objetivo, é um grupo ali, Perfeito. né? No caso era eu e ele, a gente estava em família, e a gente tinha que desvendar pistas para sair lá, era uma sala tematizada tal. Então, assim, se você parar para pensar, cara, isso daí é uma pedagogia de projeto. Claro, tem o aspecto lúdico, e tem a questão do tempo, que dá uma adrenalina, mas olha que maneira gostosa, maneira diferente de aprender. E aí talvez alguém vai dizer, mas aprendeu o quê? Né? Bom, aprendeu a você lidar com o tempo, então tem um prazo, a você contar com o espírito de equipe, porque uma pessoa sozinha não ia conseguir desvendar todas as pistas, desenvolver a sua capacidade de raciocínio, porque isso tinha lá no jogo também, questão de conta e tal. O que a gente também falou do aspecto socioemocional. Então, não ficar nervoso, não ficar desesperado, né? Saber que, a gente vai tentar. E, inclusive, a frustração. Eu digo frustração porque não conseguimos. A gente não conseguiu É verdade. escapar, deu É horário, difícil, mas é assim, difícil. valeu muito. Então, um exemplo até bobo, trivial, mas mostra, gente, a força aí, a capacidade, né, de atração dessas estratégias de aprendizagem, né? E repito, quem está na academia, quem está estudando a fundo, olha, realmente recomenda fortemente, expressamente esse caminho. Aliás, para todos os professores. Eu falei da minha filhinha de 4 anos, ela estudou numa escola construtivista que usa isso à torto à direito, né? Então, recentemente, ela participou de um trabalho desse, Marcos e Regiane, né? Um coleguinha lá perguntou se a minhoca é igual uma lagarta. Minhoca é lagarta? E a partir disso, eles estudaram tudo o ciclo da borboleta e fizeram desenhos, e eu ajudei a fazer uma história em quadrinho. Então, é isso, gente. Seja para a educação infantil, para o ensino superior, como eu falei, é um cardápio riquíssimo. E, né, nada impede da gente também usar o dispositivo, ok, mas é mais uma ferramenta aí entre esse Sim. rol de opções, né? Dá até para você se organizar direitinho, pode ter grandes projetos como
a Regiane propôs, né, um projeto que ele é feito meio que pela escola, né? Então você tem a instituição escolar na figura de algum, né, algum parceiro, alguém que pode ajudar ali a trabalhar, e você pode ter um projeto como esse da borboleta, né, do ciclo da borboleta da lagarta, que você está dando um conteúdo e você utiliza esse projeto de uma forma lateral em sala de aula, né, para poder desenvolver aquele tema. Eu posso dar um exemplo de um projetinho bem legal também, que eu faço quase todos os anos, que é desenvolver um diário dos estudantes como se eles estivessem ou na Primeira Guerra Mundial ou na Revolução Francesa. Então, como é que a gente faz? A gente tem que pesquisar, você tem que criar seu personagem, você tem que entender como é que funcionava. Se o teu personagem tem uma classe social, como é que ele vai falar? Ele tinha escolarização? Então, por exemplo, os meninos às vezes falam assim, não, eu quero ser alguém que era bem pobre. Eu falei, então como que você sabe escrever? Aí você fala, porque ele morava perto da igreja e o padre ensinou. Eu falei, então fechou. Aí beleza. Legal. Então você vai construindo isso e é muito louco como eles saem com uma visão sobre esse período histórico, como se tivesse vivenciado ali. E, gente, em aula rolando, você entendeu? A aula rolando ali, explicação, conteúdo, vambora, aqui do lado. E aí a gente parava os últimos minutinhos para explicar como é que tá indo, como é que tá o passo a passo bem estruturadinho, assim, daquilo que precisa ser feito. E no fim a gente tem os diáriozinhos para expor para os pais, para mostrar as coisas, para devolver para eles guardarem. Eles têm um cuidado com esses diários, né? Que é o descrevendo como foi a experiência de vivenciar aquilo. É super simples, mas eles adoram. Encontro anos depois, o estudante falando assim: ah, eu ainda tenho diário, professor. Eu falo Olha assim: aí. pô, o diário, o diário, né? Para eles é muito marcante, né? Se E eu sentem acho que parte. é muito bacana. Se sente parte. E eu quero lembrar que mesmo que você tenha alguma dificuldade, você assim, eu não consigo vivenciar projetos. Nós já falamos pelo menos uns 4 ou 5 aqui que você pode trabalhar. E se você for dar uma olhada no material que a gente está referenciando aqui, que é o projeto escolar de bolso, você tem uma série de projetos dentro dele que você pode te ajudar, né? Alguns já com passo a passo, mais ou menos, a justificativa, o indicativo que você vai ter que você vai ter que adequar a sua realidade, né? Porque o Brasil é gigante. Então você tem que dar uma olhada ali, qual que é o seu dia a dia, o que que você consegue fazer, aonde você vai adaptar, o que que você pode ampliar, né? Tá tudo ali prontinho. E você também tem diversos outros projetos que são feitos ao longo do mundo, do Brasil, por aí. Tem um que eu gosto muito no material, Lucas, que é como se fosse uma feira de ciências, né? Para você criar um laboratório, tem uma descrição. Gente, toda escola ama a feira de ciências. Então, o objetivo é ter o laboratório multidisciplinar, se eu não me engano, ou clube de ciências para você montar. Isso. Dá para trabalhar o ano inteiro, meu amigo. Sem O ano dúvida. inteiro você vai testando experiências e no fim você vai fazer uma exposição delas num dia específico, Sim, aberto ou não à comunidade. Pronto. É perfeito. incrível a vivência deles ali. É uma coisa assim, é, maravilhosa, né? Para poder vivenciar aquilo. E aí É só tem, para situar, Marcos, desculpa te por cortar. favor, não, não. Essa parte das dicas, ela está no capítulo 9, né? Isso. Então, gente, assim, vou falar como nos bastidores aqui, como um dos autores do projeto. Aliás, posso dar um spoiler aqui? Por Olha, é um favor. privilégio. Eu escrevi com meu pai, cara. Ai, que Delícia. gostoso. Cláudio Paredes é meu pai. Ele foi meu professor. Olha que bonito isso. E tive essa oportunidade de escrever aí a 4 mãos. Então a gente dividiu, né? Dividiu, são, acho que se eu não me engano, 9 capítulos, ficou 4 para um, 5 para outro. E você está se referindo ao 9º capítulo, que apresenta, acho que 10 propostas de projetos, Isso mesmo. são projetos de vida, projetos ligados ao mundo do trabalho, e cada área do conhecimento, né, aquelas 4 grandes áreas, pensando aí na BNCC, e sempre procurando conectar com os eixos estruturantes, né, que são, vamos dizer assim, situações que permitem um aprofundamento menos conteudista, mais dinâmico, vamos dizer assim, né? Então, para os interessados, está lá no finalzinho, e é o que o Marcos falou, tem a parte da Feira de Ciências, tem uma parte de gastronomia, sobre migrações, você falou de história. Aliás, Muito a legal. sua ideia do diário aí também sensacional, show de bola. Então, assim, opções não faltam. O próprio site do MEC, ele também tem várias dicas, da BNCC. E, recentemente, Marcos, a gente gravou um material EAD para a Editora do Brasil, só que aí é focado no ensino médio, tá? Também Bacana. com outras dicas
ligados à BNCC, a itinerários formativos, então também para os interessados podem procurar. Esse é um curso gratuito, tá? Que a editora disponibiliza. Então, né, os interessados podem fazer aí por conta própria. Enfim, tem o acesso integral e tem também várias dessas dicas. Perfeito, perfeito. Gente, Perfeito. tá na mão, né? Tá na mão para ser realizado. Rê, eu queria só fazer uma pergunta para você também, que teve essa experiência tão vasta também com o projeto. Quais foram as maiores dificuldades que você teve ao longo dele? Tem alguma dificuldade que você vê que ela é recorrente? Ela está sempre presente nos projetos que você vai desenvolvendo? Aí Ou que ela... como que funciona? Não, tem. Porque você não consegue desenvolver um projeto sozinho. Ah, essa é boa, hein? Tá? Essa é Eu boa. falo que a gente, né? Eu brinco sempre, você está num mundo que tem um monte de problemas. Você vai conseguir resolver todos esses problemas? Não. E na escola é a mesma coisa. O professor de matemática não consegue resolver todos os problemas, não é? Mesmo sendo de matemática. Mas eu digo, né, dos problemas do cotidiano, né? Nem ciências, que é aquela coisa fragmentada que a gente ainda tem, e me coloco nisso, não é? A gente tem essa coisa fragmentada das disciplinas, né? De trabalhar separadamente. Abre o caderno de história, fecha o de ciências, enfim. Que a gente acaba se acostumando, e aí isso não dá para você desenvolver um projeto desse jeito. E sozinho você não faz um projeto, você precisa de várias pessoas envolvidas no projeto. Você precisa, né, se você é um diretor, você precisa do coordenador, do professor da sala de educação física, da arte, do professor de arte, né, da comunidade, dos funcionários se envolverem naquilo. Porque não basta eles melhorarem, eu preciso que um funcionário olhe e fale: nossa, como vocês ficaram bem hoje durante o recreio, tudo deu certo. Sabe essas coisas que parecem Sim, pequenas e elas são importantíssimas? Porque sozinho você não vai fazer nada, né? Uma andorinha sozinha não faz verão, não é isso? verdade. É isso. E o projeto, eu acho que ainda um dos grandes entraves aí que a gente tem é justamente as pessoas, você conseguir essa equipe que fala: "Vambora, tô com você, deu certo ou não deu certo, a gente vai fazer esse negócio", né. E todo mundo estudar, planejar, se organizar, porque realmente eu acho que assim, é um dos entraves que eu vejo maior, Keller, de você, desenvolver um projeto, porque não dá para fazer sozinho, não dá. Perfeito, perfeito. Acho que é uma verdade, porque mesmo um projeto, mais reduzido, né, em escala, como é o do diário que eu acabei de citar, a direção precisa dar um apoio, né, precisa aprovar isso, a gente precisa fazer uma exposição, vou precisar usar um corredor da escola para colocar os diariozinhos ali para ser lido. Talvez eu tenha que um dia incomodar a aula de um outro professor para falar assim: "Leva seus alunos para dar uma olhada nos diários", né, pra você ter ali uma vivência ou para apresentar isso. Então realmente Valorizar o algum trabalho, grau, né, dessa interação ela é importante. Faz sentido para você, Lucas, essa fala da Regiane, da gente precisar ter mais pessoas, que quanto mais pessoas trabalharem com projetos, mais fácil fica o trabalho, mais gostoso fica o trabalho? Não, não, sem dúvida. Inclusive, há possibilidades de projeto envolvendo toda a comunidade escolar, né? Então, me recordo de uma atividade que eu participei, que tinha como eixo uma espécie de uma pesquisa intergeracional, né? Ixi, Muito, muito bonito, envolvendo pais, avós, né? Era todo uma mundo, né? pesquisa de história oral. Então, assim, a Jane foi realmente muito sensata no comentário dela, né? Essa ideia do apoio, ela assim, é fundamental para o êxito do projeto, né? E pensando também no lado dos alunos, né? Então, quando a gente trabalha com esse tipo de ferramenta pedagógica, geralmente a gente divide as turmas em equipes, né? E então, um aluno só fazendo tudo, né? Ele carrega o time nas costas e o Não restante dá, fica né? lá mexendo no celular, conversando. É óbvio que não vai dar certo, né? Aliás, é importante também isso, conversar com eles antes, né? Esclarecer os critérios de avaliação. Repito, não precisa ser uma avaliação, né, tradicional, aquela coisa, né, que vale ponto, tal, mas pode ser uma avaliação processual. Sim, Então, vamos pensar no seu caso dos diários. Você teve aí 4, 5 encontros, né?
mas só no último encontro lá da apresentação da vernissagem, a maioria dos alunos participou. Poxa, peraí, mas e ao longo do desenvolvimento do trabalho, né? Então, isso também tem que ser levado em conta, né? Outra coisa, às vezes eles acabam tendo ali alguma desavença, e aí cabe ao professor orientador lidar com isso, né? Eu vou dar um exemplo que a Regiane certamente vai entender o que eu estou falando. Dividir em grupo. Aí as panelinhas querem ficar juntas, né? Os amigos, quem tem afinidade, e aí você vai misturar os alunos, eles não querem. Então, isso também é importante. Isso também, você falou de desafio, né? Praticamente toda vez que a gente vai fazer trabalho em grupo, trabalho em equipe, tem esse perrengue aí. E aí, Marcos, falo para vocês como se eu estivesse falando para os meus alunos. Eu falo, gente, é o seguinte, uma coisa é amigo, que legal que você tem amigo aqui, mas nós estamos num grupo de trabalho. Amigo é uma coisa, grupo de trabalho é outra. Talvez, né, o seu amigo esteja no seu grupo, mas não é obrigatório. Mesmo porque, e aí eu falo, gente, depois, na universidade, né, no próprio mercado de trabalho, na sua família, você vai ter que lidar com a diferença. Não é fácil, né? Olha a palavrinha aí, conviver, viver com o outro. Então, não necessariamente aquela pessoa, aquele aluno, aluna do meu grupo, tem uma afinidade comigo, mas a gente tem um objetivo em comum, né? E vai chegar uma hora, o curso vai acabar, tal, mas tem que cumprir esse objetivo. Então, isso também tem que ser levado em conta. A Jenny falou da questão aí do grupo, de lidar com pessoas, é ter essa sensibilidade, né? Ok, eu não tenho ali tanto gosto em comum, né, com as outras pessoas, mas a gente tem uma missão, uma tarefa. Beleza, vamos lá, toca o barco, né? Às vezes, ocasionalmente, né, tem ali algum tipo de, como eu falei, de desavença, de atrito, e a gente senta, conversa, tenta entender, né? Gente, isso, vamos esclarecer para o pessoal, às vezes, fica mais receoso. Isso é, às vezes, mais importante que a nota. É claro que para um aluno, a nota, né, ele está pensando aí em passar de ano e tal, mas pensando na construção da aprendizagem, no desenvolvimento deles, a Jane falou, né, das competências socioemocionais, saber lidar com conflitos, com incidentes. Então, a gente planejou lá a apresentação do diário, mas aí o grupo do Marcos lá, tal aluno faltou. Vixe, agora, o que nós vamos fazer? A gente vai ter que apresentar. Ah, mas a parte dele... Vamos tentar contornar isso. Então, esses expedientes, né, que são colocados em prática ao longo do projeto, como eu falei, isso, de um ponto de vista pedagógico, muito, muito mais rico que a própria nota em si. Tem razão, tem razão. Porque, no fim das contas, acho que é esse ponto de vista que é legal a gente tá sempre lembrando, que a ideia do projeto é que você tá criando um micromundo, né, ali, usando o micromundo da escola que você tem para dar essa vivência, essa experiência de um projeto maior. Porque a mesma forma de gerir um projeto de escola é um projeto de trabalho, é um projeto de universidade, é um projeto particular da sua vida. Tô reformando a casa, é um projeto, né? Vou ter que lidar com pessoas, vou ter que organizar a casa, vou ter que gerenciar. Então é muito sobre como lidar com a realidade. E como a gente precisa fazer com que esses alunos façam parte das coisas. Gente, fora da escola, e eu comento isso, falo isso há um tempão aqui, é uma delícia. Você Sim. tem o seu computador, seu videogame, Gente, a escola ela tem que ser atrativa, não tem jeito, não é? Ele tem que querer estar lá. E aí, desculpa, eu sempre falo isso, né, professores e professoras, nós somos o adulto da situação e precisamos fazer coisas que façam com que eles queiram estar lá. Não é? E realmente entenderem o que eles estão fazendo dentro de uma realidade. Ai, Regiane, mas eu só vou trabalhar dentro da realidade. Eu busco coisas que nem você fez, Keller. Perfeito, né? O diário ali é deles, não é? Mas a história já aconteceu. Então, como é que eu faço isso casar? É isso. Essa mágica, né? Que a gente brinca aqui o tempo inteiro. É uma mágica, né? Escutando o Lucas falar também, e o quanto a gente precisa, e aí eu bato na teclinha da formação inicial melhorar lá do professor, da formação continuada acontecer, porque essa mágica nunca vai acontecer se esse cara não tiver uma boa formação. Me desculpa,
não é? Eu tenho que ter bons formadores e pessoas que façam parte dessas formações o tempo todo, porque cada ano eu tenho um tipo de aluno e faz parte desse mundo que a gente vive de transformação fora da escola, mas que hoje está dentro da escola e a gente tem que correr junto. Perfeito, perfeito. Fique conosco que o papo já continua. Você está antenado com o mundo da educação? Quer ficar por dentro das novidades, dicas e tendências? Então não perde tempo e siga agora mesmo @Editora do Brasil _oficial, o Instagram da Editora do Brasil. Lá você encontrará pautas educativas, dicas exclusivas de autores renomados, lançamentos literários e didáticos e muito mais. Educação e informação de qualidade estão a um clique de distância. Não perca essa chance. Essa foi uma mensagem da Editora do Brasil diretamente do Arco 43. Fique ligado para mais novidades e conteúdos educativos aqui do seu podcast favorito. Editora do Brasil, transformando o país pela educação. Lucas, eu quero fazer um comentário polêmico agora, hein? Se prepara. Porque o que às vezes eu tenho a impressão? De que nós temos professores que falam assim, eu não entendo a questão do projeto, ou eu nunca fiz, ou eu fico inseguro. E se você olhar para a prática de aula dele, tá lá realizando uma feira de ciências, tem lá as experiências, tem lá algo semelhante ao diário, tem lá um trabalho, né, de cartolina que vira uma exposição fantástica no fim das contas. Então, às vezes eu tenho a impressão de que nós temos alguns educadores, muitos educadores, que só não estão chamando de projeto e só não é uma aprendizagem baseada em projeto porque não tem a metodologia que, se ele aprender, vai facilitar a vida, assim, monstruosamente. Mas essa veia para projeto, ela é essa coisa da aprendizagem ativa, né? Essa coisa de eu fazer algo que ele é interessante, de que é uma vivência para o estudante, de que tem essa experiência. Então, eu tenho muitas vezes a impressão de que se o professor que já gosta de fazer uma aula diferenciada, gosta de fazer uma aula diferenciada, gosta de ter um trabalhinho diferenciado, por mais simples que for, se ele aprende, se ele entende sobre como que funciona uma aprendizagem baseada em projetos, se ele tem acesso, por exemplo, ao projeto escolares de bolso, a esse material, ele vai crescer, porque ele vai entender como que é o passo a passo, né? Justificativa, ideia, objetivo, desenvolvimento. Ele vai pegar esse passo a passo e isso vai facilitar as aulas que ele já faz. Faz sentido esse raciocínio que eu estou levantando aqui? Não, é perfeito, Marcos. Eu acho que, pegando um gancho aí com o que a Jane comentou, né, agora há pouco, é a importância da formação, né? Então, muitas vezes, aliás, isso na educação é mais a regra que a exceção, né, Marcos? E a gente faz, eu digo a gente, os educadores como um todo, práticas, né? A gente desenvolve práticas, assim, meio na tentativa e erro, né? De uma forma empírica, e eu falo empírica assim, sem ter esse embasamento, né? Essa consulta, né? A autores, a discussões. E aí, muitas vezes, fica algo superficial, né? Você não tem ali um resultado significativo, né? Uma coisa mais aprofundada. Então, gente, aí acho que é a importância da formação. E nesse caso, olha, é impressionante esse cuidado, né? Essa sensibilidade que a Editora do Brasil tem, porque, repito, né? Já falei aqui, não só esse curso voltado para a BNCC, para os itinerários do ensino médio, mas há outros diversos cursos gratuitos que a editora disponibiliza, né? Então, a formação, ela está à disposição do professor, né? Muitas vezes, né, Marcos, a gente vê, a própria Jane falou, poxa, tem N compromissos, a questão da gestão. Realmente, quem está na área de educação tem um dia a dia aí bem corrido, mas nada impede também de você saber dosar e ter esse momento de se aperfeiçoar. Estou tentando agora, né? Não sei se eu estou me dedicando quanto eu gostaria, mas é importante também você ter essa dimensão, né? E se há essa disponibilidade, né? Um material muito bem feito, né? Porque eu nem estou falando dos cursos que eu participei, estou falando dos outros que eu vi. E assim, são profissionais, são especialistas que editoras selecionam a dedo, assim.
Então, tudo isso na modalidade EAD, ou seja, você pode assistir, estudar, tem texto, inclusive, tem artigos, quando quiser, onde quiser, e gratuito. Então, assim, é como se diz a expressão, tá a faca e o queijo na mão, né? Mas essa formação realmente, ela é imprescindível, né? A gente precisa para ter um pouquinho mais de embasamento, né? Perfeito. Regiane, eu queria saber de você também se você acha que faz sentido essa ideia de que muitas vezes é esse embasamento que falta o professor, porque a vontade já tem, a facilidade já tem, e até já está realizando uma forma de projeto, só não é um projeto porque não está encaixado numa metodologia que facilitaria a vida do professor, inclusive, se ele dominasse. Faz sentido esse raciocínio? Porque é meio que a gente acaba fazendo porque precisa, né? Nós acabamos fazendo porque é necessário, como foi conversado aqui, né? Perfeito, Keller. Assim, nós já até conversamos sobre isso, você vai lembrar. O professor, ele usa ali, mas ele não sabe que ele não sabe que ele já está desenvolvendo um projeto, não é? E é o que acho que vocês colocaram muito bem, você e o Lucas. Ele não é que ele não sabe. Talvez falte ali habilidades, tá? Porque a gente Uhum, tem que desenvolver habilidades o tempo inteiro para chegar à competência de fazer um projeto. Não é? exato. E aí, como professor, a gente sente essa necessidade de ajuda. Por isso a importância também, Keller, dessas trocas de experiências. Olha, como que você fez, Lucas? Ô, Keller, você fez seu diário como? Então, este momento na escola, ele tem que acontecer. Porque é ali mesmo que você vai entendendo algumas coisas, não é? Uhum. E é o que você disse, ele já desenvolve. Pensa assim, quando você organiza um planejamento anual, tá? Eu sempre olho para o planejamento anual, você tem o que você vai trabalhar ali a cada bimestre, como que você vai desenvolver aquilo, irarará. Já não é um projeto, óbvio, eu estou dizendo assim, você tem um problema, vai, o segundo ano tem que chegar ao final do segundo ano alfabetizado. Eu tenho um problema, né, que vai gerar o meu planejamento. E eu vou organizar todas as metodologias, as ferramentas que eu vou usar, né, o caminho que eu vou, como que eu vou seguir, quem vai me ajudar, o que que eu vou precisar, e que em arte vai precisar, educação física no que pode me ajudar. A gente já tem. A gente só não tem no sentido de óbvio, né? Eu estou dando um exemplo macro, mas a gente pode ir arrumando isso e transformando em minis projetos. O Perfeito. projeto político-pedagógico da escola. Hum. Ele está lá, não Tá lá é? para isso, né? Tá lá Ele para está ser lá para utilizado, né? isso. Perfeito, perfeito. Estamos chegando aos nossos momentos finais. Tem mais coisas que eu gostaria de falar sobre o projeto, mas sempre vai ter, ainda bem, e nós estamos desenvolvendo isso. Nós podemos conversar um dia sobre quais são as etapas básicas para você realizar um projeto, nós podemos conversar sobre projetos simples que você pode começar a fazer, a gente pode falar, criar um projeto aqui para o professor fazer uma transição das aulas mais tradicionais para uma aula de projeto. Então tem muitos assuntos que a gente ainda pode abordar dentro desse tema. Tá super convidado, Lucas, novamente para a gente falar mais sobre esse projeto, para facilitar o professor, porque no fim das contas, a formação, às vezes, por motivos da vida acontece, né? O professor não está conseguindo ter acesso, mas o Arco está aqui para isso, a Editora do Brasil está aqui para isso, a plataforma Educa Brasil, que eu vou falar depois um pouquinho sobre ela também, da Editora do Brasil, tá aqui para isso, para facilitar muito a sua vida no celular, meu amigo. No celular, ali do teu ladinho, você consegue desenrolar. Então, nós temos ainda algumas coisinhas para conversar. Mas, como estamos chegando nos momentos finais do nosso programa, tem 3 perguntinhas que é o nosso produto final desse projeto, que é esse Papo no Ar 43 aqui. O produto final é, primeiro, se você gostou do programa. Segundo, onde eu acho mais sobre você. E terceiro, uma indicação. Algo que possa manter a Regiane, o Lucas e o Keller aqui no seu coraçãozinho, falando aqui com os nossos ouvintes, um pedacinho da gente para acompanhar ao longo da semana. Para dar tempo do nosso convidado pensar, Regiane Taveira, se prepare. Primeiramente, se você gostou do programa. Segundo, onde que eu encontro Regiane? E terceiro, que pedacinho, que parte sua você vai indicar para deixar conosco ao longo da semana? Bora lá, se eu gostei. 4 folhas, Lucas. Não sei se ganhei de você nas suas As anotações. anotações. Eu tô só na anotação. E meu caderno não é pequeno, não, viu? Que eu sou uma aluna que tem caderno, ó, Grandão. grande, não é? E aí, Kelly, fica também aqui já no comecinho, a gente, né, retornando aqui, fui até olhar mesmo,
um episódio 79 que nós fizemos. Fica aí também, né, para o professor e para a professora procurar. Nós falamos muito de projeto interdisciplinares e tá bem legal, tá bem robusto. Ó, 79, hein? Faz tempo, hein? Eu tô Faz olhando a data aqui, tempo, faz um tempinho. não Não vou nem é? falar a Faz data, porque faz um tempinho. tempo. Que delícia. E, gente, eu tô aqui no Arco 43, tô lá no Facebook, tô no Instagram, tô lá na escola, no chão da fábrica, onde a gente tem que fazer muito projeto acontecer, não é? E eu não resisti. Durante aqui, acho que vocês devem ter visto eu fazendo uns gestos, eu mandei um recado para a Milene, que ela tá no quarto. Falei, Milene, porque durante a conversa eu mudei o que eu ia indicar. Olha a loucura. Mas é legal. Porque eu li, né, tá aqui, é velhinho, viu, gente? Bem velhinho. Um livro, a biografia do Charlie Chaplin. Esse livro é de 1940 e bolinha, tá? Vou falar não, senão vou falar que eu tô velha, nada, é uma delícia. Se encontrarem, leiam, mas é uma relíquia. E é muito legal na história de vida dele, que ele relata no livro um momento da escola. Eu vou ler esse momento, são só 2 parágrafos, mas é muito interessante quando o Lucas coloca que a escola ainda é aquela lá, né? Século XX, enfim, XIX. Só rapidinho para vocês, né? Ele colocando: a história era um registro de crueldade e violência, uma sucessão contínua de regicídios, de reis que matavam as esposas, irmãos e sobrinhos. A geografia, apenas mapas. A poesia não era senão um exercício de memória. O estudo na Uhum. escola me estonteava com conhecimentos e fatos pelos quais eu me interessava muito pouco. Se acaso alguém me houvesse alertado o interesse, se antes de cada matéria lesse algum prefácio estimulante que me despertasse a inteligência, me oferecesse fantasias em lugar de fatos, me divertisse e intrigasse, como o malabarismo dos números, romantizasse mapas, desse-me um ponto de vista a respeito da história e me ensinasse a música da poesia, talvez eu tivesse sido um erudito. Nossa, Até me arrepia. Dói, né? pesado, 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 pesado. E vamos lembrar que ilustra muito bem mesmo a fala do Lucas no começo desse nosso papo, porque o Chaplin ele foi criança no fim do século XIX, né? E ainda hoje a gente tem que tomar cuidado para nossa escola não acabar indo para esse caminho que tá descrito, né? Sem contar que Não tem é? todo um rolê também do Chaplin ser cigano, né? Parte de uma Bom, minoria que sempre foi te perseguida. empresto, Keller, você vai amar Difícil. Gosto esse demais, gosto livro. demais. Perfeito, perfeito. Rê, obrigado pela sensibilidade, Obrigada obrigado por estar eu, sempre aqui conversando com a gente, obrigada, obrigado por Lucas. contribuir tanto Keller. para nossa formação, viu? Eu Valeu que mesmo. agradeço o tempo todo. Lucas Paris, que está aqui conosco, me permita então as 3 questões para você. Primeiro, se você gostou do programa. Segundo, onde eu acho o Lucas? Como eu sei mais sobre o que o Lucas está produzindo, fazendo, construindo, sobre os livros, sobre os materiais do Lucas? E terceiro, uma indicação sua para ficar aqui junto conosco, para nos acompanhar, para ficar ecoando nos nossos corações e mentes ao longo da próxima semana. Primeiro, Marcos, agradecer, né, pelo convite mais uma vez. Eu me recordo, a gente também teve um bate-papo muito legal sobre gestão, né? Acho que a Regiane deve se recordar. E, poxa, acho que nem preciso falar aqui o quanto que eu gostei. Também fiz várias anotações. E dizer que eu estou nessa fila aí também para ler a história, a biografia do Charlie Chaplin, porque, poxa, é um cara completamente incontornável, né? Acho que difícil a gente não falar de cinema, não falar de arte sem o Chaplin. Eu imagino hoje, né, um cara mais conteudista, um professor mais conteudista, que ele ia achar do Chaplin, né? Talvez reprová-lo, porque ele não estaria prestando atenção nas É aulas verdade. aí, como a Regiane descreveu, né? Ou seja, existem outras competências, né? Não só de ficar olhando para o professor. Então, poxa, curti muito, também me coloco à disposição, porque eu sei que o programa é um sucesso danado. Às vezes, o Marcos, vou dar outro spoiler aqui, eu estou caminhando, estou lavando louça e coloco lá no o podcast e também estou aprendendo com vocês. Então, falo daqui também da parte de ouvinte. Em relação aos contatos, a própria Editora do Brasil, né? O meu último trabalho foi
uma gravação, né, de alguns cursos na área de direitos humanos. Então, a gente sempre está desenvolvendo projetos, falar em projetos com a Editora do Brasil, né? E a dica é um documentário, olha, que toda vez que eu assisto, assim, eu fico muito, muito emocionado. Ele é uma prova real de que tudo que a gente falou aqui vale a pena. Não sei se você já assistiu, ele está no YouTube, está à disposição, né? Ele se chama Quando Sinto Que Já Sei. Não sei se vocês conhecem. Quando Sinto Que Já Sei. Então, é um documentário independente, né? Ele foi produzido por uma equipe, né? Chama Despertar Filmes. E, Marcos, ele meio que roda, acho que são 7 cidades no Brasil, com escolas que apresentam 100% projetos educacionais alternativos, assim. Então, eu me lembro, assim, eu já assisti umas 3, 4 vezes. Primeira vez que eu assisti, eu fiquei assustado. Eu falei, não é possível que esses lugares existem. E existem, né? Então, é muito legal, é muito bacana a gente perceber que são escolas enormes, né? Tem em São Paulo, tem no Recife, Rio de Janeiro, e existe tudo que a gente comentou aqui do protagonismo, da comunidade, participação da comunidade escolar e a mediação de conflitos, tudo isso que a gente comentou nessas escolas, elas vivenciam uma coisa, né, que está no seu dia a dia. Então, para os interessados, olha, gente, é emocionante, né? Quando sinto que já sei, vai lá, tá no YouTube, tá, né, super tranquilo para assistir, porque também a gente vai aprender muito com esse material. Perfeito, perfeito. Lucas, muito obrigado por estar aqui com a gente, viu? Muito obrigado por essa troca, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por ter construído, junto com o Cláudio, esse material que é tão fantástico. Quem olhar, quem for ouvir os programas anteriores, vai sempre dar uma olhada o quanto eu agradeço e o quanto eu acho incrível a ideia desses projetos escolares e dos materiais de bolso. Porque material de bolso, gente, eu sei como é corrida a vida do professor. Já teve, né, teve semestre que eu tava com trocentas aulas e não tinha como. Você fica, nossa, que hora que eu vou conseguir estudar? E a Editora do Brasil tá sempre trazendo formas muito facilitadas da gente ter essa formação. Muito facilitadas. Então eu te agradeço muito por estar aqui batalhando e construindo esses próximos passos da educação, viu? Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo. E vamos lá. Chegou então a minha vez. Preciso dizer que eu amei gravar o programa. Projeto, para mim, é uma das coisas que eu acho mais interessantes e divertidas mesmo dentro da educação, porque é o que fica na memória do estudante, sabe? É aquele projeto que você fez, é aquele quadro que vocês pintaram, é aquele momento que quando você for encontrado no mercado, na farmácia, né, na feira, que ele vai olhar e falar assim, professor, lembro disso que a gente fez, sei lá quando, feira de ciências, pesquisa cultural, alguma coisa nesse sentido, que normalmente são os projetos. Então é algo que fica muito marcado, algo que é uma vivência muito grande, muito forte. Acho que isso é muito bom e é um caminho que, com poucas adaptações, né, na maioria das vezes, qualquer escola, em qualquer realidade, consegue aplicar, sabe? Os princípios do projeto, ele é muito democrático. Você consegue aplicar em qualquer lugar. E, de verdade, eu tô para ver uma explicação mais interessante do que o material que a gente está citando aqui, que vai ser a minha indicação, inclusive. Mas antes, a segunda pergunta, quem quiser me encontrar por aí, @Marcos Keller em alguns lugares, @Cobb Keller lá no Instagram, Keller Marcos no TikTok, falando de filosofia às vezes. Tá lá um pouquinho, trocando uma ideia, conversando com a galera, tá à disposição de vocês. E como a Rê falou, aqui nas escolas por Suzano, que é onde eu moro aqui em São Paulo. A minha indicação, eu vou indicar o material base que a gente está conversando aqui. Porque, de novo, é um material que eu acredito muito. Projetos escolares de bolso. Um novo ensino médio norteado pela BNCC e pelos projetos integradores. Lucas Paris e Cláudio Paris. É maravilhoso. Você vai abrir esse material, você vai dar uma lida nesse material, você vai ter já várias noções de como construir o seu projeto. Para quem nunca viu, nunca trabalhei com projeto na vida, você vai ter toda a descrição, você vai ter o embasamento, por que que a BNCC ela tá ali e ela permite, pelo contrário, ela até incentiva, né, mais do que permite o trabalho com projetos. Para quem trabalha com projeto de vida, para sua aula de projeto de vida não ser uma cópia de texto ou uma leitura, você consegue construir materiais aqui de maneira muito bacana. Aprender a fazer as apresentações, justificativos, objetivos, entender qual que é o seu foco pedagógico, são todos materiais que tem dentro desse conteúdo.
E hoje eu ainda vou roubar um pouquinho aqui nas regras, porque eu vou indicar um outro conteúdo que foi citado pelo Lucas, que é muito bom, que é o Educa Brasil. Educa Brasil é uma plataforma da Editora do Brasil, onde você tem formações incríveis e completas. Completas mesmo. Eu abri aqui rapidamente, só para poder falar com vocês, a parte de novo ensino médio, mas tem gestão escolar, ensino fundamental, anos iniciais, tá tudo lá. Você tem no ensino médio, ciência da natureza, na área de história, de humanas, que é a área que eu normalmente trabalho, história e filosofia. 15 vídeos, 20 atividades, 30 textos, 50 horas de conteúdo, falando inclusive sobre os itinerários formativos, falando sobre metodologias inovadoras e cultura digital no ensino médio, para você aprender a aplicar, mesmo para quem não preciso me atualizar dentro da questão da escola, porque eu saio da universidade, a gente já sai meio defasado, né? A gente sai da universidade aprendendo a dar aula pro ano anterior. Então, aqui tem vários conteúdos para te ajudar. E, de novo, no seu celular. Né? Você vai puxar o seu celularzinho ali, você consegue ver o conteúdo, consegue ouvir o Arco 43. Então, essa ideia da formação, ela é essencial e a editora está trabalhando. A gente tem aqui pessoas incríveis, como o Lucas, que está agindo justamente nessa área para auxiliar o professor. Então, cola com a gente, que esse é um caminho. Deixa eu ir para o momento final, aqui. E quero dizer também que você nos encontra, de novo, e quero dizer também que você nos encontra a Editora do Brasil lá no Instagram, no @Editora do Brasil _oficial. Quer ficar por dentro de tudo que está rolando na educação, de ideias inovadoras, entender mais sobre os projetos, ser avisado quando sai um programa novo? Então, você segue lá o Instagram, que você vai ter acesso a todos esses materiais, tudo isso para te ajudar a nortear, a compreender. No mais, agradeço a presença de todos vocês aqui. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado, Regiane. Muito obrigado, equipe que proporciona esse momento. E muito obrigado a você, meu querido professor, minha querida professora, que nos ouve. Este programa é feito para você. É feito para que você tenha sua formação, é compreender a correria do dia a dia, é para você ouvir ali no trem, no ônibus, no trânsito, lavando uma louça. Gente, quem não ouve podcast lavando uma louça e arrumando a casa tá perdendo uma experiência transcendental. Assim, é maravilhoso, é a melhor companhia para esses momentos. Então, é para você ter essa formação. Indique, mostre para seus colegas, mostre para sua coordenação pedagógica, que tem uma formação inteira, que ela pode trabalhar com vocês. Então, tem todos esses materiais, tá bom? Tudo isso feito para você. No mais, eu sou Marcos Keller e até semana que vem. Este programa foi apresentado por Marcos Keller e Regiane Taveira. Gravação e edição, Agência Bowie. Produzido pelo Departamento de Marketing da Editora do Brasil.